Olá, bom dia a todos. Hoje o meu grupo vai falar um pouco sobre o regime geral dos precatórios. Eu me chamo Júlia Beatriz e vou dar uma introdução breve sobre essa temática. Em linhas gerais, os precatórios são requisições de pagamento de quantias feitas aos entes públicos, sendo estes a União, os estados, municípios, autarquias ou fundações. Requisição esta que se dá em virtude de decisão judicial definitiva e condenatória, que possibilita ao titular desse direito receber o crédito da condenação. Existem dois tipos de pagamento dos valores devidos pelos entes públicos para a quitação dos seus precatórios, que é o regime geral, atribuído ao ente público que se encontrava em dia com o pagamento dos seus precatórios em 25 de março de 2015, e o regime especial, atribuído ao ente público que não estava em dia com o pagamento dos seus precatórios nessa mesma data. As disposições sobre tais regimes constam na Constituição Federal de 1988. O artigo 100 da Constituição versa sobre o regime geral. Já as providências sobre o regime especial estão no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No regime geral de pagamento de precatórios, os entes públicos possuem um prazo de até 31 de dezembro do ano de vencimento do precatório para quitar o seu débito. Os pagamentos aos credores são realizados conforme a ordem cronológica após a atualização dos valores. O caput do artigo 100 da Constituição Federal afirma o seguinte: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais abertos para esse fim. Boa tarde, professor. Me chamo Letícia e vou falar um pouco mais a respeito do regime de precatórios. Dentro do regime geral de precatórios, existe uma classe especial que tem o direito preferencial na ordem de pagamento. Essa preferência ela se dá porque essas dívidas elas estão relacionadas diretamente com o bem-estar e a sobrevivência dos credores. Esses são os chamados débitos alimentares, que são aqueles que estão ligados aos processos que discutem salários, vencimentos, proventos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte e invalidez, como determina o parágrafo 1º do artigo 100. Já é importante destacar que os demais precatórios, os demais débitos que não estejam enquadrados no parágrafo 1º do artigo 100, são considerados de natureza comum, e aí vão pela ordem cronológica. O parágrafo 2º do artigo 100 destaca que os débitos alimentares cujos titulares são os originários ou os sucessores hereditários, e aí é importante destacar que o credor originário é a pessoa em nome de quem foi expedido o precatório, e o credor por sucessão hereditária é a pessoa que, em razão da morte do credor originário, assume a titularidade do precatório por meio de habilitação nos autos. E aí, o parágrafo 2º, ele traz um novo rol de preferência que, com pessoas que já estão categorizadas dentro da preferência dos débitos alimentares, e além dessa preferência de pagamento, dentro do geral, existe uma nova ordem preferencial, que são aquelas pessoas portadoras de deficiência, de doença grave ou com idade igual ou superior a 60 anos. E aí é importante destacar que essa prioridade ela só poderá ser reconhecida uma única vez em respeito de cada credor, que o valor da prioridade é de 3 a 5 vezes o valor fixado em lei, às requisições de pequeno valor, e que o titular do precatório, se o valor ele for superior ao limite do pagamento prioritário, o valor remanescente ficará guardado, aguardando o pagamento segundo a ordem cronológica. Ou seja, se esse valor ele exceder, o valor remanescente ele não vai ter uma nova prioridade, não vai seguir uma ordem preferencial, mas vai ficar aguardando a ordem cronológica para ser pago ao credor. Boa tarde a todos, eu me chamo Maria Clara Ferreira Espíndola e hoje nós vamos tentar entender um pouco mais sobre os precatórios, que é um tema relevante, né, no contexto brasileiro, e nós vamos tentar explorar os pontos-chave da legislação da forma mais clara e mais didática possível. Como foi anteriormente dito, né, no artigo 100 da Constituição Brasileira, nós encontramos todas essas disposições, né, que são fundamentais sobre os precatórios. Agora eu vou abordar, sobretudo, os parágrafos 3º até o 10º, para tentar compreender melhor como funciona esse mecanismo. No parágrafo 3º, ele estabelece
que os pagamentos das obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas elas devam fazer devido à sentença judicial transitada em julgada não são sujeitos ao regime de precatórios, ou seja, não vai se aplicar ao disposto no caput. E esses valores distintos, né, como precipua o parágrafo 4º, eles podem ser fixados por leis próprias, levando em consideração as diferentes capacidades econômicas das entidades de direito público. Lembrando também que o mínimo deve ser igual ao maior benefício do RGPS. No parágrafo 5º, ele fala que torna obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos seus débitos oriundos de sentença transitada em julgado, constante em precatórios judiciários apresentados até o dia 2 de abril, devendo o pagamento ser feito até o final do seguinte exercício. No parágrafo 6º, ele fala que as dotações orçamentárias e os créditos abertos, eles são consignados diretamente ao Poder Judiciário e o presidente do tribunal que proferir a decisão e defenda determina o pagamento integral. No parágrafo 7º, ele estabelece que retardar ou tentar frustrar a liquidação regular dos precatórios é considerado um crime de responsabilidade, dada a importância, né, deste tema. Respondendo o presidente do tribunal competente também perante o CNJ. Já no parágrafo 8º, ele veda a expedição dos precatórios complementares ou suplementares de valor pago, assim também como o fracionamento do valor da execução. No parágrafo 9º, ele determina que, sem a interrupção no pagamento do precatório, o valor correspondente a eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor, ele deve ser depositado à conta do juiz responsável pela ação da cobrança. E, por fim, mas não menos importante, no parágrafo 10, fala que antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora informações sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas para os fins neles previstos, devendo a Fazenda responder isso no prazo de 30 dias. Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que o professor esteja assistindo o vídeo. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre o regime precatório geral no que tange ao parágrafo 11 ao parágrafo 18 da previsão do artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Em especial, eu vou tratar bastante nesses parágrafos acerca da emenda constitucional de 113 de 2021, que trata sobre a fixação e a venda de precatórios. Tá? Então, esse tema foi de muita polêmica na época, houve essa aprovação pelo Congresso, e assim foi instituído, inclusive, por meio de uma PEC, né? Instituído no emenda condicional. E assim, eu vou tratar de forma breve, em decorrência do tempo, irei dispor de forma breve de todas as previsões dos parágrafos e trarei eles ipsis aqui no slide, mas não irei tratá-los especificamente. Bem, em relação ao parágrafo 11, ele versa justamente sobre essa previsão instituída na emenda constitucional, onde ele se vislumbra a possibilidade de que os credores usem seus créditos líquidos e certos. Ou seja, aquele precatório que foi concedido ao credor, ele pode ceder, pode vender, ele pode fazer o que bem entender com esse crédito, ou pode usar com um crédito líquido e certo. E esse crédito líquido e certo, ele poderá ser usado para dívidas parceladas ou em dívida ativa do governo, comprar imóveis públicos, pagar outorga de serviços públicos, comprar participação societária do governo e diversas outras coisas. Enquanto isso, o parágrafo 12, ele institui basicamente a atualização desses valores de precatórios. E ele fala que esses valores são atualizados pelo índice da poupança e recebem juros simples. No que tange ao parágrafo 13, os credores podem ceder seus precatórios a terceiros, ou seja, essa cessão, essa concessão de seus precatórios a terceiros pode ser feita de forma total ou parcial, sem precisar da concordância do devedor, ou seja, o Estado que concedeu e que deve esse precatório ao credor. Entretanto, mesmo não precisando da concordância do devedor, ele deve informar. Essa é a previsão que traz o parágrafo 14. Então, ele informa que a cessão de precatório só terá efeito após ser comunicada por petição ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Então, apesar de não precisar dessa permissão, ele prevê que tem que informar para que tenha validade essa cessão, essa venda de precatórios.
No que tange ao parágrafo 15, ele prevê que uma lei complementar poderá criar um regime especial para o pagamento de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios. Esse regime especial não deve ser confundido com o regime especial, a exemplo do RPV, e sim é um regime especial criado dentro do regime geral de precatórios. E aí ele vai instituir que a União ela poderá conceder esse regime especial para o pagamento de precatórios dos entes federativos, quais sejam o Estado, Distrito Federal e municípios. Isso não será de graça, com certeza, para a União. Ela vai ter um recebimento desse valor posterior por cada ente federativo que fizer uso dessa possibilidade. Em relação ao parágrafo 16, ela permite que a União, como eu citei, assuma e refinancie os débitos precatórios do Estado, Distrito Federal e municípios. Esse refinanciamento vai ter um retorno posterior para a União e ela não fará isso como um favor ou como algo nessa espécie. Ela vai receber de volta, sim, essa condição. Em relação ao parágrafo 17, prevê a exigibilidade que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios calculem mensalmente em base anual o cumprimento de suas receitas correntes líquidas, ou seja, é uma forma de manter a austeridade fiscal. Enquanto o respectivo parágrafo 18, ele define o que é receita corrente líquida para esses cálculos, e inclui várias receitas como tributárias, de serviços, e deduz algumas parcelas como as entregues aos estados e municípios. Então, basicamente, isso era o que eu precisava falar sobre os artigos, tentei falar da forma mais breve possível, porque, de fato, é um assunto extenso, que não permite uma dilação de tanto tempo assim, mas, basicamente, ele institui, principalmente essa parte inicial desses parágrafos, institui sobre essa possibilidade de venda e concessão de precatórios, ou na sua atualização em relação a algo do Estado, ou até mesmo para particulares, necessitando dessa prova, necessitando informar o Estado que está vendendo, que está acessando esses precatórios, sem necessitar, inclusive, dessa permissão em si. Bem, me chamo Roberta Milena e eu vou falar um pouco sobre os últimos parágrafos do regime geral de precatório do artigo 100. Bem, no parágrafo 19, ele diz basicamente que o montante total de débitos que decorram de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor no período de 12 meses, se ultrapassada a média do comprometimento percentual da receita decorrendo dos 5 anos anteriores, a parcela que exercer esse percentual passar, esse percentual, ela poderá ser financiada. Entretanto, já no parágrafo 20, basicamente fala que caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados no parágrafo 5 deste artigo, o valor destes precatórios serão pagos até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, nos 5 anos, digamos. E eles vão ser acrescidos também de juro, mora e correção monetária. Também tem outra medida, que são os acordos diretos perante os juizados auxiliares de conciliação de precatórios. Já no parágrafo 21, ele afirma que ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores, objeto de sentença transitada em julgado, devido à pessoa jurídica e ao direito público, para amortizar as dívidas vencidas e vicendas. Nos contratos que houve prestação de garantia ou outro ente federativo, nos parcelamentos de tributos, também pode, ou de contribuições sociais, nas obrigações decorrentes do descumprimento da prestação de contas ou desvios de recursos. Por fim, no parágrafo 22, fala basicamente que nas obrigações mais antigas e nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração do respectivo contrato ou parcelamento. E com isso a gente finaliza a nossa apresentação de regime de precatório geral do artigo 100.